Bom dia, amigos ouvintes. Estamos dando início a uma nova live, né? Graças a Deus, estamos todos bem e desejando que todos os ouvintes estejam também amparados por Deus e com uma vida maravilhosa. É o nosso desejo. Esses dias eu venho falando acerca das coisas, né, de religiões, algo que existe, mas está oculto aos olhos dos seres humanos, tendo a certeza que alguém vai acreditar, outros não, né? Mas o meu dever é passar aquilo que eu não consigo esconder. Os americanos, outros mais, até mesmo aqui no Brasil. Até mesmo aqui no Brasil, tem pessoas que chegaram a ver esses objetos, esses OVNIs, e esconderam. E eu não consegui porque existem razões para que escondam. Esconder uma realidade é o mesmo que querer esconder uma cidade, se caso construísse sobre um morro, né? Sobre uma montanha. Não ia conseguir. Pela altura, pela nitidez da visão, e não há nada que não há de ser descoberto. O mundo vai se evoluindo de tal forma que as crianças que nascem hoje não é do mesmo jeito das de ontem. Parecem, mas cada dia elas estão nascendo mais evoluídas. E hoje eu queria falar de algo interessante. Eu gostaria de um dia poder estar ao vivo, né? Assim, quem sabe numa palestra e para mim mostrar alguma coisa que existe em nós, que é poder, é algo que a pessoa própria sente, não tem como ele duvidar de uma coisa que ele está sentindo, certo? Que são coisas simples, tão simples que a própria pessoa nota, né? E não falando daquele suspense que às vezes, olha, eu estou assim me dando um suspense, parece que vai acontecer alguma coisa. Não tocando em sonhos, que alguns até esquecem do que sonhou, outros lembram, às vezes é um terror e no final não acontece nada. Porque ele viu isso em outro lugar. Mas de que forma? Porque quando a gente dorme, saímos, a gente que eu estou referindo do corpo, saímos de dentro do nosso corpo e por isso temos sonhos. Qual o caminho que mostraria o que é o sonho? Não existiu até hoje, porque quando alguém diz, não, é porque falou muito nisso durante o dia e à noite teve esse sonho. Isso aí pode até acontecer, mas só que isso aí é chamado de visão da cabeça. São coisas bíblicas, né? Aí vem aquelas que inteiramente são por causa que saímos do corpo e vamos em locais que, às vezes, lá, ainda no sonho, a gente tem algum sentido que já estivemos naquele lugar.
A gente chega em uma cidade, a gente chega num local que moramos em alguns locais, né, em fazenda, e no sonho você pode voltar a isso, né? Você, pensando numa pessoa que está, digamos que você tem um parente que mora no Rio de Janeiro, né? E tem muito tempo que você não vê. Se você concentrar, melhor mesmo que se feche os olhos, para que nada te impeça de uma concentração bem feita. Você vai enxergar essa pessoa. Você vai ver ele. E isso, na maior certeza, você se transporta a essa localidade onde está esse parente, ou seja, um grande amigo, e vê ele. Aí você pega e fala para os outros, né? Os outros falam para você. É só pensamento. Pensamento. Mas que pensamento, pode até colocar esse nome, é esse que te transporta quilômetros e quilômetros até fora do Brasil e você vê aquela pessoa tal como ela é. Claro que, às vezes, você pode ver um tipo assim que você nem gostaria, aquela pessoa está sofrendo e tal, e às vezes você passa a mão no telefone e liga, como está você aí? Não, estou muito bem. Às vezes fala que está até arrumando para ir para uma festa. Deu tudo o contrário daquilo que você viu, que às vezes aquela pessoa estava até morta. Isso acontece sempre. Mas são uma mistura, é uma mistura de energias do mundo inteiro, cada um usando a sua, que vão cruzando assim o espaço sideral. E aí, essas energias vão abrangindo toda a Terra. E aí torna-se uma confusão de redes elétricas. Que aí pode haver uma produção de imagens que você está criando naquele momento, que vai aparecer algo diferente. É a mesma coisa de você ligar uma energia muito forte, uma 380 ou 220 mesmo, o aparelho do 220 ligado ao 110. Ele não vai queimar, mas ele vai diminuir a força do motor. A sua capacidade não é mais com aquele impacto que ele foi feito para receber essa energia. Ou vice-versa. Só que agora causa dano. Você pega um aparelho 110, liga numa tomada 220, em poucos segundos você vê começar a sair fumaça. Ele vai rodar com mais velocidade, porque ele é 110. E a outra energia que ele está pegando agora é 220 ou 380. Ele vai girar numa velocidade que ele não foi feito para tal velocidade. E aí é o motivo. Ele não suporta. Seria você pegar uma carreta carregada e colocar sobre um carro de passeio e querer que ele, mesmo que ela parasse em cima dele, que é impossível, mas querer que ele levasse, né? Então, não tem condições de você usar o que é possível no impossível. Eis aí a necessidade
de quando queremos algo de especial que está fora do nosso alcance, por questões financeiras ou por alguma coisa assim. Qualquer uma coisa que pode te impedir. Se você não buscar evoluir dentro desse assunto que você está pensando, você não consegue. E se você chegar lá, não vai dar certo para você. Simplesmente não vai dar certo. É o mesmo que você pegar um médico e pôr na cadeira do advogado. Ou, com essa mesma troca, ser usado desse sentido. O médico não vai saber nada acerca de leis. Se souber algum pouquinho é porque ouviu alguém falando, né? E ele tem também o seu estudo, né? Então ele pode analisar e até entender. E você colocar um bisturi na mão de um advogado, ele é formado. Ele tem altos estudos para chegar aonde chegou. Ele se tornou um superior pela sua formatura. Doutor. Põe um bisturi na mão dele e manda ele fazer uma cirurgia. Você vai ver. Até um robô feito de ferro, bronze ou aço, ou um material que se possa fazer um robô, que é considerado algo da mão do homem, que ele o fabricou, ganha desse doutor. Porque já tem robôs fazendo cirurgia em pessoas. E ainda mais com precisão. Que está mais fácil, depois do programado certo, está mais fácil o médico errar do que ele. E não só no campo da medicina. Em qualquer trabalho que ele tiver programado para aquilo, né? Então, se você quer ir mais além, o que é que os outros fazem aqui? Estudam, correm atrás, em busca de uma descoberta importante que leva ele a ser aquilo que ele deseja. É claro que tem que ter um pouco de esforços, né? Porque senão desanima na estrada. Ah, eu vou parar com isso porque está me faltando dinheiro, ou eu estou achando muito difícil esse negócio. Quantas pessoas você vê por aí que troca, ele fala que quer ser médico e depois, dentro dos estudos, ele, de repente, ele fala, sabe uma coisa, eu não vou ser médico, eu vou ser engenheiro. Engenheiro eletrônico, engenheiro civil, na engenharia, né? Pois é. Então, sabe por quê? Porque não havendo aquele encaixe que eu falo sempre, que dá certo com o dom que tem em você, se você chegar a formar em advocacia, você não vai ser um bom advogado. Porque só porque formou, pegou o canudo da formatura, não significa que aumenta as suas habilidades criativas. E para ser um bom advogado, ele tem que ter um trâmite de conhecimentos e de, por que não, astúcias. Porque para ganhar a causa, ele vai ter que interromper os conhecimentos do seu colega oponente ali, que é um que está acusando, é o outro que está, né, tentando a liberdade do outro. Claro que tudo por dinheiro, né? O pensamento deles só igualam aí, na questão financeira. Dificilmente tem um que resolve até trabalhar na causa de uma pessoa pobre, né? E até tirá-lo
ele de uma cadeia ou de um problema qualquer, né? Mas mesmo se formam, toda formatura tem um destino. Dinheiro, profissão, certo? Agora, erram? Não. Ele gasta para chegar até lá. E os outros estavam com a liberdade de também ter enfrentado o mesmo que ele. Mas então, qual a diferença? Ele erra, ou eles erram, seja em qualquer profissão, quando usam ela apenas pelo seu crescimento financeiro. Porque talvez que ele usando somente com esses interesses, ele não vai passar de uma firma que ele vai ter que fazer as suas artimanhas, porque o interesse dele é crescer financeiramente. Aí, com essas ideias, os seus pacientes, alguns que serviu até de cobaia, em certo sentido, vão ficar prejudicados. Quantas pessoas que passaram por mão da medicina, que, além de não ter sarado, ele ocupou o tempo lutando, rendia para o lado de quem estava o medicando e fracassava ele na maneira da cura. Certo? E isso aí é o erro que se cometem entre alguns. Claro que eu não me nego a dizer que é a maioria, né? Mas tem pessoas honestas dentro da medicina, certo? Mas esse elemento, ele está com tudo na mão em conhecimentos, estudos, testes, aprendizagem no próprio corpo humano, de pessoas, principalmente indigentes, que não tem como se defender, e que se ele for à morte ali, podendo, nem sempre, mas até ser usado como material de aprendizagem. Certo? E aí é que está o problema. Perdemos. Porque nós, além de não ter como procurar um outro que talvez seria melhor para a gente do que aquele, por falta de condições financeiras, a nossa vida vai indo embora, né? Que com muita tristeza a gente vê isso acontecer todos os dias. Muita tristeza. Mas é isso. Agora, eu vou entrar no campo que eu queria dizer. O porquê da necessidade que temos em procurar crescermos no sistema intelectual que não gasta isso, financeiro. Porque se gastar, o seu filho não vai formar, não. Meu amigo, eu sinto muito. Se for você que não vai conseguir formar o seu filho, que eu estou referindo aqui, pobre, assim, tipo, a gente, né? Porque não temos como manter ele numa faculdade. Ele pode ir até o meio da estrada, depois os pais podem se acabarem lutando. Quantas vezes eu vi mãe nesse país montar uma banca para vender uns biscoitozinhos, uma coisa, trabalhando de doméstica, o pai lá de servente de pedreiro. Eu encontrei numa fila de um hospital em Goiânia.
A fila tinha mais ou menos virado já uns 2 ou 3 quarteirões. E aí, a gente ali, eu tinha chegado nessa fila 4 horas da tarde para ser atendido no outro dia, sabe lá que hora? Porque na minha frente já tinha alguém, quando eu cheguei 4 horas, já tinha pessoas com colchões jogados pelo chão, né? E chegou primeiro, né? Então eu poderia ainda, por muito ter chegado com antecedência, eu poderia ter demora para o meu atendimento. E aí conversando, né, para poder... A gente não vê a noite passando assim, né? É muito difícil. Nesse tempo fazia muito frio em Goiânia. Aí chegou um moço e para olhar quantos tinha na frente dele, né? Ele veio lá do começo da fila. Aí ficou ali conversando comigo, ele deixou aguardando o local que ele estava na fila, né? Senão ainda, quando ele chegasse, eles não aceitariam ele ali, né? Porque todos ali estavam sofrendo. Nós começamos a conversar. E falando dos nossos desejos, de conclusões de sonhos e tal, ele me disse, olha, eu estou lutando para me formar para médico. Eu falei, mas é difícil, né? Ele falou, não é fácil. Os meus pais estão trabalhando, vivendo vida de mendigos para poder me ajudar. E o meu serviço, quando eu saí agora, que eu vim para fazer uma consulta, e não estou muito bem, e vou pegar um atestado médico, e por isso eu estou aqui tentando, nem sei se o local que eu estou na fila consegue chegar aqui na frente e eu ser atendido. E eu tenho trabalhado muito para ajudar os meus pais a me manterem. Eu pensava que era um outro tipo de trabalho, né? Não que todo esse trabalho não seja digno, né? Ele trabalhava de servente de pedreiro. Quando ele falou para mim, eu falei, rapaz, olha, eu não vou falar para você desistir, mas eu acho quase impossível você chegar lá. Ele falou assim, nem que eu dê a minha vida em troca disso. Eu chego em casa quase morto de cansado, pego os meus livros e vou estudar, porque o suor da minha mãe e do meu pai tem um preço altíssimo nisso aí. Está vendo aí o porquê que precisamos de algo mais elevado? Nós precisamos de extraterrestres de outros planetas que estão acima do nosso, que realmente se evoluíram para que nos ajude. Porque você pensa que o mundo vai melhorar? Nunca. Porque a maldade vai crescendo, a usura, os corruptos, e vão subindo. Eles aumentam tanto que passa a terem mais valor do que você que é honesto. Porque ele tem condições de aparecer. Ele tem quem o livra. Até o patrocina em certas coisas. E você, na sua humildade, tudo para você é pecado, porque ensinaram assim. Tudo para você, você acha que está fazendo errado. É melhor errar tentando acertar do que não tentar. É o maior erro do ser humano. É não tentar. E outro, e se tentar, não desistir. Certo? Faça tudo com análise. Eu não estou dizendo aqui que tem que partir para qualquer rumo, para ser aí numa ignorância, passar a fazer o que muitos estão fazendo em nosso país. Não.
nem tenha inveja deles, porque são seres atrasados. Eles são tão atrasados que não sabem que eles vivem por causa de nós que estamos cá embaixo. Ele não sabe que ele conseguiu se formar porque tinha alguém que estava lá na roça plantando comida, alimento, que ele ia comer. Não interessa se ele ia comprar, porque também se não tivesse, o dinheiro dele não teria valor. Que ia comprar o quê? Não é? Então eles não são realmente na frente de um extraterrestre, do qual falo, ele não tem condições de inteligência alguma para pelo menos aparelharem em algumas coisas. Está fora do alcance deles. Quanto mais eles tentam se esconder atrás dos erros, mais os erros são aparentes. Parece. Porque não são seres inteligentes. Certo? Ele quer subir na vida esquecendo que pode ser sequestrado pelo poder aquisitivo. Ele não lembra que mesmo sendo rico, essa chamada morte que o povo conhece assim, vai chegar na casa dele. Ele não pensa. Ele não pensa um minuto por dia que a morte não tem hora marcada. Ela é certa numa hora incerta, na hora que não estamos pensando que ela vai chegar. Nessa hora, talvez é a hora que ela chega. Certo? Ele não pensa. Ele pensa que morte só vem para nós pobres, para nós que somos assim, tipo eu. Eu me considero o estudo que tenho como um semi-analfabeto. Eu dou graças a certos entendimentos, que algum deles, nem todos, mas pode interromper até um cientista. Eu dou graças a Deus por ter me dado essa outra saída, que eu fui uma pessoa que sofri muito nesse mundo. Desprezo, tentativas frustradas, certo? Sempre tive, assim, facilidade para aprender, mas me faltou chance, certo? Uma chance. Eu vi os meus dias indo se deteriorando por falta de simplesmente uma oportunidade. Eu me lembro, um dia, eu consertando calçado, montei uma banquinha assim e tal, e aprendi a consertar calçado. Comecei no ramo de sapateiro, né? Mas eu estava ainda engateando na profissão. Então montei para mim mesmo lá um cantinho, um motorzinho elétrico com uma rodinha de madeira, e assim fui. E desesperado por querer conseguir alguma coisa, aquele desejo de estudar imenso, mas eu não tinha condições mais. Eu tive que parar naquela altura que estava, porque eu não tinha mais condições. E eu morava numa periferia, como sempre, os pobres, né? Moram sempre afastados, distantes de meio de transporte, distantes de mercados, distantes de farmácia, até mesmo de uma feira. Para ele, tudo está distante. Até os direitos que ele tem está fora do alcance dele. Que se ele tentar pegar, tem alguém que vai impedir. E aí, quando eu vou saindo ali da cidade, que eu tinha montado lá perto do centro da cidade, porque era um ponto melhor. Eu aluguei o terreno e construí aquela banca ali, né, cobertinha, arrumadinha, e comecei a ganhar o pão de cada dia ali. E fui pensativo para casa. Há tempos atrás eu tinha aquela intuição que
alguém queria comunicar comigo. E que às vezes, teve vezes, que até eu saí do corpo e viajei muito, e não sabia explicação, ninguém me disse nada acerca disso, né? Meus pais não sabiam me ensinar, não tinha resposta para minhas perguntas, eu não tinha como estudar para descobrir. Então eu via aquelas coisas acontecendo comigo. Eu sabia que era normal. Era uma coisa anormal. Mas não tinha quem recorrer. Me explique isso. Fale disso para mim. Um dia, quando eu acordei de manhã, tinha um ser à beira da minha cama. Um ser humano, normal assim. E ele conversou comigo, e para encurtar o tamanho do áudio, eu não posso explicar tudo. Ele conversou comigo, me passou algumas coordenadas. E eu assustei muito. Eu cheguei a desmaiar de medo, porque como ele entrou no meu quarto, com tudo fechado, e tentei gritar e não consegui, e ele simplesmente pediu calma e me deu algumas explicações. Eu ouvia, mas não podia me mover, não tinha muita força naquele exato momento. Eu não sabia que estava começando uma nova era na minha vida. Estava nascendo para mim um novo mundo, o qual poucos o conheceriam naquela mesma época. Agora já está surgindo. Eu já conheço pessoas que estão assim qual como eu, também tendo impactos no corpo, está sentindo alguma coisa diferenciada, que hora fica mais maneiro, hora fica mais esperto, mais criativo. Os extraterrestres, meus amigos, eles estão chegando. Não duvide, não. Porque nós precisamos deles. Porque os nossos companheiros terráqueos se perderam no tempo. Juízes esquecem que é juiz, advogado esquece que é advogado, ele vai deixando e vai tendo como profissão e não está mais tentando fazer as obrigações das leis. É porque todos são ruins, mas se perderam no tempo. Ninguém mais procura crescer, procura parar naquilo que aprendeu e a fila anda. E esses extras é porque andou a fila para eles. E eles entraram em patamares altíssimos que não tem explicação para dizer. E eu saindo da cidade, como eu estava contando, onde eu tinha essa reforma de calçado, quando eu vou entrando no loteamento novo, tinha poucas casas, né? Passou, vi aquele movimento, né? Até com barulhos, diferenciado, eu nunca tinha ouvido aquela coisa. E então, parou na minha frente. Eu vou mostrar para vocês aqui, agora, eu não sou um bom desenhista. Eu já começo pedindo desculpa, né? Mas eu consegui fazer mais ou menos, porque eu tive 4 vezes diante de aparelhos como esse. E não é conto de cientista que trabalha com a carne, mas nega a existência de Deus. Não, não é assim. É trabalhando vida espiritual ligado a Deus com ciência, certo? Aí, veja bem, eu fiz aqui um desenho, espero que você consiga
prestarem bem atenção no desenho, porque foi mal, eu reconheço, mal desenhado, mas com aparência incrível, que gravou na minha cabeça, certo? Era uma nave espacial, com muitos seres dentro, porque por esses locais onde vocês vêem esses traços pequenos, dava para ver que havia muitos ali dentro. E esse risco maior que representa uma porta de lado, é porque tinha que ser assim só para dar a dica, mas na verdade é no fundo da nave que ele tem. Tanto que eu deixei uns pezinhos pequenos, bem pequenininho, nesse que parece porta. Porque ela é uma entrada que a nave tem na parte de baixo, certo? Eu fui uma vez conduzido por seres, distância longe, muito longe. E depois me trouxeram de volta. Só que dessa vez eu não vi entrar em nave nenhuma. Simplesmente eu saí e sobrevoei. Então, várias pessoas, principalmente os estudiosos, né, formados, mas isso não passa de um louco. A pobreza é tanta nesse cara que ele ficou louco. Talvez poderia ser, né? Se eu não tivesse certeza que eles existem. Tanto que eu tenho algo ensinado por eles que eu cheguei a usar para ver se dava certo. E nunca falhou um. Nunca falhou. Coisas impressionantes, não estou fazendo crescer nada. Aliás, eu sinto pequeno. Depois que eu passei a conhecer esses habitantes que faz parte do celestial, de galáxias, que tem hierarquias, uma acima e acima da outra em poderes e em glória, e eles incomparáveis, porque são os próprios anjos de Deus, meu amigo. Aqui não tem nenhuma pessoa com interesse de passar como um macumbeiro, um invocador de espíritos. Não, não. Para mim, espíritos que adaptam comigo é o de Deus. Os espíritos santos de Deus. E você nunca vai ver falar que um extraterrestre matou alguém. Você nunca vai ver falar isso. Agora, que eles curam alguém, aí você pode até encontrar muitos. Porque eles não vêm curando também atacado e avarejo, porque senão as pessoas não morriam, né? Como diz o povo. Não terminaria nunca. Porque se a minha mãe, eu tivesse tais poder na época que ela se foi, que eu sei que ela não morreu, ela deixou o corpo e foi embora, que ela era minha admiradora, eu não tinha deixado ela morrer. Eu partia para cima, falava, não, ó, vocês aí e tal, tem tais poder, não deixe minha mãe morrer, não quero que ela morra, não. Mas isso não depende de nós. O que depende de nós é procurar ser melhores. Vamos crescer, mas não olhando para aqueles homens que estão ensinando aí o que pensam que aprenderam. Que às vezes até aprenderam, mas a fazerem errados. Eu vi coisa na rede social hoje acerca de estudiosos que eu estou morrendo de vergonha. Porque eu tenho contato com esses seres e eu não sei como me apresentar a eles, caso eles venham me visitar, certo? Eu me sinto tão pequeno numa classe terrena que às vezes me dá vergonha.
Prezado amigo 20, eu peço você que eu tentei mostrar para você a fórmula. Isso não é só esse aparelho que eles usam desse jeito. Eles têm vários aparelhos, até mais velozes do que uma nave arredondada como essa. E eu risquei essa nave aqui, não foi porque cientistas fizeram lá um rascunho de alguma coisa que ficou meio semelhante. Eles tiveram realmente ideias brilhantes. Porque eles viram também a nave. E só estão escondendo, tentando esconder a realidade. Porque esse é o nosso mal. Querer, às vezes, nos aparecer e tirar a luz daquele que quer andar na claridade. Deixa o like, amigo. Inscreva no canal, por favor. Me ajude. Compartilhe. Que Deus, Senhor, possa trazer para a sua casa o bem, assim como a nossa. Com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.